E nós continuamos então por aqui repercutindo o novo Plano Safra. Eu converso agora com Isabel Garcia Drigo, cientista ambiental, diretora do Programa de Clima, Uso da Terra e Políticas Públicas do Imaflora. Muito bem-vinda, Isabel, aqui no nosso jornal. Obrigada, é um prazer estar aqui e falar com vocês. Você estava acompanhando aí o raciocínio, né, do nosso comentarista, até notei aqui que o Brasil, segundo ele, não é, na análise dele, não dá sequência para viabilizar a produção. E eu te pergunto, como é que o Imaflora analisa o plano e os desafios, então, né, para esse novo plano agrícola, nesse envolvimento todo, né, da nossa produção mais sustentável e levar toda essa informação, toda essa produção do campo para a sociedade? Olha, nós aqui no Imaflora concordamos que a gente ainda tem muito para evoluir nas políticas agrícolas e a política de crédito agrícola para a gente transformar, para fazer a transição da agricultura e da pecuária brasileira para a sustentabilidade. Como o colega comentarista disse, a gente tem, de fato, bons exemplos e bons projetos no Brasil, mas a gente tem milhares de outros imóveis rurais, de produtores, que ainda produzem, seja na pecuária de corte, de leite, seja na agricultura de grãos ou outros cultivos, de uma forma muito arcaica. E o crédito rural é uma ferramenta importante para fazer essa transformação. Essas novidades que vieram desde o ano passado, né, de alguns incentivos positivos para quem comprovadamente aplica práticas sustentáveis na sua produção, na sua fazenda, é um início, né? Reconhecer a linha do Renova Agro, quem ali tem contratos pela linha de crédito do Renova Agro, que são as tecnologias do Plano ABC, isso é um início interessante de reconhecimento e de incentivo positivo com um juro um pouco menor, com rebatimento de juros. O grande desafio é a gente levar o Renova Agro, as tecnologias do ABC, para todo o resto do Plano Safra, né? E do Pronaf também. O Pronaf também vem da agricultura familiar com algumas novidades, mas a gente ainda precisa que todo esse montante de recursos, que não é tão pequeno, né? Não é pequeno, né? A gente está falando de 500 bilhões, quase 500 bilhões, que é quase R$500 bilhão nos dois planos safras, da agricultura familiar e da agricultura comercial. Isso precisa ser canalizado para premiar, ter melhores condições para quem já faz de forma sustentável, e também possibilitar a transição de quem precisa ainda implementar as tecnologias. A gente está falando de recuperação de pastagens, a gente está falando de abate precoce no caso da pecuária, a gente está falando da integração lavoura, pecuária e floresta, onde ela é possível, onde ela faz sentido. Tudo isso são práticas sustentáveis que devem se espalhar pelo território. E o crédito é uma das maneiras. Ainda estamos, né, nesse caminho, precisa evoluir muito, mas pelo menos a gente tem que começar a trilhar algum caminho. Né, Isabel, como você falou, é um primeiro passo, assim, o Plano Safra, né, Isabel, ele está há muitos anos, não é? A gente, cada ano aqui, a gente vai colocando aí o que cada governo disponibiliza em relação ao montante aí de recursos. Mas como você falou, a gente precisa melhorar ainda, não é? E quando essa taxa de juros para a produção orgânica, agroecológica, né, que a gente vê produtos aí da sociobiodiversidade de 2% no custeio, 3% no investimentos, mas ainda assim, para o outro lado, né, para o empresarial, juros elevados também preocupam produtores, né? Mas também quem continuar então incentivando essas boas práticas, o Plano Safra ele vai dar esse prêmio, como já fez no plano passado, não é? Reduzem até um ponto percentual a taxa de juros, de custeio, enfim, é uma melhora, mas poderia ser muito mais acima do que está sendo colocado agora aqui, né? Então, eu acho que poder, né, poderia.
a gente sabe que as questões da economia, da macroeconomia, da microeconomia, elas mexem com tudo, né? E fatalmente com a fatia que é para o crédito agrícola. A gente tem aí as engrenagens do Plano Safra, elas são bastante complicadas, elas envolvem também muitas negociações com as próprias instituições financeiras, né? E a gente tem outras linhas, além do Plano Safra, como a LCA, como a CPRs, né, as cédulas do produtor rural, que também podem e devem financiar modelos mais sustentáveis. Então, no momento de questões econômicas, macroeconômicas complicadas, a gente pode até criticar, mas também tem que entender que é o que o governo federal, na negociação ali entre o Ministério da Fazenda e o Ministério da Agricultura, consegue fazer. Agora, mais importante do que montantes, lógico, taxa de juro de fato, ela é importante. Se a gente começar a demonstrar de fato que é o cronograma que está estabelecido, né, a partir de janeiro de 2025, quem já consegue acessar esse benefício, a gente consegue olhar quem está de fora e quem precisa, de forma quantitativa mesmo. E aí fazer um processo de aceleração, inclusive da melhora desse rebatimento de juros. Mas as coisas têm que caminhar em paralelo, porque no fim das contas a gente está falando de economia. Agora, a demonstração de fato, que não é só a propaganda, que não é só o marketing de que somos bons, que o Brasil tem vantagens competitivas na questão da sustentabilidade, mas é a demonstração de fato que vai melhorar o ambiente de negócios para todo mundo, né? É o caso também das legislações que estão chegando da União Europeia, que vão chegar do Reino Unido, que nos levam a implementar um sistema de rastreabilidade na pecuária, na produção de grãos. Claro que existe uma primeira reação, não, mas isso custa, isso vai cair nas nossas costas como mais um custo. Mas isso também tem que melhorar os nossos mercados, servir para melhorar o nosso acesso, ou manutenção do acesso aos nossos mercados, e tornar mais eficientes os processos produtivos aqui dentro. Tem que servir para um ganha-ganha que a macroeconomia vai ter que também responder com melhores taxas de juros, né, com a maior acessibilidade também ao crédito, que é a questão, por exemplo, do crédito da agricultura familiar, né? Tem ali um problema de acesso, já é muito subsidiado, mas ainda tem um problema de quem de fato faz o acesso a esse crédito. Então, são vários problemas, mas a gente tem que tentar fazer um limão, né, fazer uma limonada com esses limões agora que a gente tem os primeiros incentivos aí possíveis. Verdade, Isabel, como você falou, é um ganha-ganha. Nesse processo todo aí, a cadeia toda tem que melhorar, incentivar cada vez mais. E a gente fala, quando a gente fala no Renova Agro, por meio dele, é possível financiar aí práticas sustentáveis, recuperar áreas de pastagem degradadas, como você bem lembrou, ampliar também sistemas como o ILPF, que a gente tanto fala aqui, não é? O Renova Agro ambiental. Então, enfim, existem com esses sistemas muitas possibilidades aqui para a gente avançar, não é, Isabel? Exatamente. E a gente tem acontecendo paralelamente o processo de construção da taxonomia rural sustentável, né? Então, essa classificação das atividades rurais, e aí por culturas, enfim, isso está sendo ainda construído, mas que vai ser uma classificação oficial, que vai dizer oficialmente, olha, quando você está produzindo ou criando gado de corte, né, bovinos de corte, isso daqui que significa ser sustentável. Quando você está produzindo uma soja, um milho, é isso daqui que significa ser sustentável. Quando isso estiver pronto, que também a perspectiva do governo e nossa, do Imaflora e de outras organizações parceiras, é que isso esteja pronto o ano que vem, também, 2025, você vai ter todo mundo, é a nossa esperança, todo mundo sabendo exatamente o que é o quê. As instituições financeiras vão ter muito mais clareza e segurança para conceder o crédito e com juros menores, que a gente também advoga para isso, para quem realmente cumpre com todos os requisitos sem ter que ficar discutindo ou interpretando.
Então, essa é uma coisa importante dos produtores, né, que estão aqui nos assistindo, se envolverem nesse processo, porque a esperança é que seja muito benéfico para todo mundo, ter uma classificação brasileira, considerando a agricultura tropical, adaptada para o Brasil e que seja para todo mundo. Verdade, Isabel, é muito importante isso que você falou e com certeza, tenho certeza, viu, que a gente vai voltar a falar aí na taxonomia rural, porque a rastreabilidade é um fato que a gente sempre traz aqui e é cobrado no mundo, e o Brasil aí se empenhando cada vez mais nesse processo todo, né? A gente fala em todas as cadeias, café, a proteína animal. Né, Isabel? Infelizmente o nosso tempo já esgotou aqui, mas eu quero muito agradecer a tua participação aqui comigo hoje. Eu conversei com Isabel Garcia Drigo, que é cientista ambiental, diretora do Programa de Clima, Uso, Terra e Políticas Públicas do Imaflora. Muito obrigada, Isabel. Um excelente fim de semana e até uma próxima. Muito obrigada para vocês também.